Era 38 pessoas que trabalhavam aqui. Nesses 38 só escolheram 3. Só ficaram com 3, o resto mandou para a rua. Não avisou nada, foi tudo assim, numa rapidez tremenda e muita gente até ficou meio adoentada por causa dessa situação. Que tem gente aqui que trabalha há muito tempo. Eu achei uma covardia, a Dona Vilma, a Tânia e outras meninas aí que trabalham aí há mais tempo, eu achei uma covardia muito grande. O gestor conversou com a gente e falou que a firma não queria nenhum de nós aqui, entendeu? Ia botar outras pessoas novas. Então nós fomos pegos de surpresa, ficamos desempregados, que eu achei assim, uma falta de respeito, eu achei uma covardia, porque nós não merecíamos isso, tá? É por isso que eu estou aqui falando. O Núcleo Popular Jurídico Esperança Garcia e Benjamin Mota é uma organização fundada pela FOB em parceria com a DCFET e o Sindiscop, que pretende prestar um auxílio político-jurídico à população preta, à população indígena, aos trabalhadores que estão numa situação mais marginalizada, que são os autônomos, que são os informais, é aquele MEI, o pessoal que acaba se encontrando sem auxílio. A gente aqui teve uma luta importante no Cefet RJ, que vamos dizer assim, foi o marco na prática inicial do Núcleo Jurídico Popular Esperança Garcia e Benjamin Mota. No final de janeiro, início de junho, nós tivemos a notícia de que os terceirizados da limpeza aqui do Cefet não seriam mais aproveitados e seriam demitidos. Eles fizeram uma mobilização tentando impedir a sua demissão e nós fomos apoiar a ação desses trabalhadores terceirizados e nos colocamos à disposição para ajudá-los e estarem ao lado deles nessa luta. A gente trabalhando para ganhar o nosso salário, né? Aí veio a MESE, essa MESE aí que foi uma pedra no nosso sapato, né? Às vezes ela tinha uns probleminhas de pagamento, a gente tinha que estar em cima dela o tempo todo para poder pagar o que a gente tem direito. Só que um belo dia ela resolveu sair, né? E não aproveitou ninguém e deixou a gente aí ver navio em alto mar, né? Eles já vinham numa situação de desrespeito dos seus direitos trabalhistas, né? A empresa vinha descumprindo com esses direitos na medida que ela não fazia o depósito regular de FGTS, INSS, não atualizava os valores de ticket de refeição. No primeiro momento a gente tentou impedir a demissão, via ação política dentro do Cefet, e logo depois nós fomos atrás de ajuda jurídica, porque percebemos que a própria empresa terceirizada não poderia dar um calote nesses trabalhadores e trabalhadoras, E a partir disso, vamos dizer assim, começou o núcleo na prática, Então a gente já vinha pensando na articulação desse núcleo e agora ele aconteceu na prática com o apoio que nós demos aqui via DCFET, via o SIGA RJ FOB e também a incorporação do Sindiscop nessa luta. E a primeira oportunidade que a gente se encontrou com esses trabalhadores foi uma grande plenária para ouvi-los e compreendê-los. Quais eram as dúvidas principais, qual era o panorama geral, se havia questões específicas para cada um deles. Então, junto com as direções das entidades que compõem o núcleo, nós fizemos uma grande plenária com os trabalhadores e, ao ouvi-los, verificamos que a maioria dos direitos violados eram comum a todos. Meu nome é Nadjane, eu trabalho aqui há 18 anos aqui no Cefet e eu fiquei muito decepcionada do que aconteceu, porque eu tenho amor a todos aqui, já tenho, muitos companheiros e ninguém esperava, entendeu? Dessa decepção que a gente teve, entendeu? De mandar todos os funcionários embora.
que agora no final foi muita injustiça que fizeram com a gente, dispensaram a gente, não comunicou com a gente o que ia fazer com a gente. Primeiro falou que ia ficar com a gente, depois já chegou no finalzinho, jogou a gente para a rua, não quis saber se a gente tinha filho, a gente pagava aluguel, se a gente ia passar necessidade, não falou nada, não avisou nada. Chegou com papo que tinha dinheiro para pagar todo mundo, chegou na hora não pagou ninguém. Com esse panorama geral específico feito, nós fomos junto com a direção da DCFET à prefeitura do Cefet, porque não apenas a empresa que contrata e demite esses trabalhadores é responsável pelo pagamento de todas as verbas relacionadas à relação de trabalho, mas o tomador do serviço também o é quando não zela para que esses trabalhadores terceirizados tenham seus direitos respeitados. Então, diante dessa situação legal, e que o tomador do serviço pode se caracterizar como responsável por tais verbas, nós fomos junto com os trabalhadores, junto com a direção da DCFET, à prefeitura do Cefet, lembrá-los que, enquanto tomadores do serviço, são corresponsáveis pelos direitos dos trabalhadores. Para ajudar esses trabalhadores, né, a cobrar seus direitos, né, a FGTS, a multa de 40%, enfim, todos os seus direitos trabalhistas. Foi quando percebemos que vários, né, desses, né, recursos não haviam sido depositados pela própria empresa, e aí nós pressionamos, né, a direção do Cefet para que exercesse, né, pressão sobre a empresa para o seu pagamento, os trabalhadores não ficarem sem receber. A partir daí se iniciou um processo de mediação, já que, enquanto corresponsável e com verbas ainda a pagar para a empresa, o ADCFET pudesse segurar esses pagamentos, quitar as verbas trabalhistas e rescisórias, e somente depois disso, caso sobrasse algum valor, seria entregue para a empresa. E foi mais ou menos isso que nós delimitamos junto com a prefeitura, que esse conjunto de trabalhadores recebeu já a maior parte das verbas rescisórias, restando, salvo melhor juízo, apenas a multa, dada a demora no pagamento. Pela nossa causa da tal da multa, né? Tão multa esperada. Tomara que seja um bom dinheiro, né? Pelo tempo que vai demorando, né? Tem a juro em cima de juro. É isso aí, gente. Vamos batalhando. Porque, na verdade, no termo de rescisão apresentado pela empresa não constava a multa, e em diálogo com a prefeitura do Cefet, a gente conseguiu que o Cefet incluísse essa multa no procedimento administrativo para que esses trabalhadores também viessem a receber. Salvo engano, acho que essa é a única parcela que ficou em aberto ainda está em trâmite no processo administrativo junto ao Cefet. Os 40% não saem. Passagem da gente, ficou muitas passagens atrasadas. A alimentação ficou atrasado. A gente falar para ele falar que não podia fazer nada. Muitas vezes ele chegou e falou, não posso fazer nada por vocês. Entendeu? E eu acho uma injustiça que fez com a gente. Agora a gente está desempregado, todo mundo passou um sufoco. Mas todas as outras verbas, os trabalhadores conseguiram, a gente conseguiu garantir que esses trabalhadores, nesse momento de demissão, recebessem aquilo que eles tinham direito de receber. Se não fosse galera aí, minha filha, a gente tava que tava, hein? Sem receber nada. Pô, tinha gente aí que ficou deprimido por causa dessa situação, tá? Ficou mesmo. E aí a gente conseguiu que esses valores fossem pagos, foi o Cefet que pagou, né, a partir da nossa ação, a ação das trabalhadoras junto com o que vem se constituindo com o núcleo, e ainda, né, conseguimos aí cobrar outros direitos a partir dessa ação jurídica, né, mostrando, por exemplo, que o atraso no pagamento da multa rescisória levou com que essa empresa fosse multada e agora ainda vai ter que pagar uma multa para esses trabalhadores no salário mínimo que nós estamos em cima para ser pago. Então, se não fosse a organização e a mobilização deles, inclusive, né, sinalizando e solicitando que outros sindicatos, como a Associação dos Docentes do Cefet, atuasse conjuntamente com eles, não só disponibilizando os recursos materiais, mas também a orientação jurídica, essa situação não teria sido revertida. Então, a primeira questão que a gente pode apontar aí como fundamental é o papel da organização coletiva
né, principalmente na garantia dos direitos dos trabalhadores e a importância do sindicato. E aí, fazendo acho que um balanço dessa nossa primeira atuação, né, da atuação do núcleo de assessoria jurídica popular, acho que foi fundamental a atuação, porque a gente sabe que a terceirização é reflexo, né, de um processo de precarização do trabalho. Não à toa, os terceirizados, eles constam como aqueles que mais sofrem acidente, aqueles que mais têm violações a direitos trabalhistas, aqueles que mais morrem em serviço, né, em seus locais de trabalho, e, portanto, formam um contingente de trabalhadores super precarizados. Então, a atuação do núcleo conseguiu não só ter esse caráter educativo em direitos, que para nós é fundamental, com a elaboração da cartilha, e acredito que essa cartilha vai estar em constante construção, né, a partir de novas demandas que venham a surgir, mas também efetivamente garantindo que esses trabalhadores recebam as verbas trabalhistas, as verbas decisórias a que fazem jus. E o banquete quem serve, balacete quem ergue, de quem o sangue ferve, ferve. Caraca, moleque, segura aí que é hora de pisar no black. Despedaçado, parcelado, vai teu coração. Que é uma ferida aberta, se debatendo, alucinado, exposto num balcão. Entre a demanda e a oferta, quem dá mais tanto... A proposta do Núcleo Jurídico Popular Esperança e Benjamin só foi possível se concretizar graças à articulação de um conjunto de sindicatos diferentes, que mesmo atuando em áreas diferentes, entende que é necessário ter uma política classista que atenda aqueles setores mais precarizados da classe trabalhadora, que são os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, aqueles que estão na situação de informalidade, como os trabalhadores entregadores, como os trabalhadores ambulantes, como os trabalhadores autônomos em geral, que geralmente estão numa situação sem representação jurídica, ainda mais diante da reforma trabalhista, né, que vem destruindo os direitos trabalhistas, destruindo a CLT, destruindo a Justiça do Trabalho. Esses setores ficaram ainda mais vulneráveis. Principalmente para essa categoria que é invisibilizada pelo Ministério do Trabalho, pela sociedade, que não nos enxergou durante a pandemia, porque não nos colocaram nas ordens primárias para vacinação, e hoje principalmente pelo preconceito que a sociedade vem trazendo para os entregadores. Os entregadores de aplicativo, e no geral, são tratados como bandidos. E a criação desse núcleo é importantíssima para nós, porque vai ampliar a nossa voz. Os entregadores têm voz, nós sabemos falar, mas a gente precisa de núcleos que ampliem a nossa voz. E a criação do núcleo vai ajudar nesse sentido aos entregadores. Então nós conseguimos aí, a partir desse momento, fazer essa luta e articular a partir da prática algo que a gente já vinha pensando há algum tempo, ou seja, a estruturação de um núcleo de apoio jurídico popular. Esse núcleo, né, tem como função basicamente apoiar a luta trabalhista de setores como, né, terceirizados, camelôs, trabalhadores de APP, enfim, toda essa classe mais pauperizada que os sindicatos, em sua grande maioria, são sindicatos cartoriais ou, né, estatistas, né, no sentido que não apoiam a luta dos trabalhadores ou não estão com eles no seu dia a dia, sofrendo com eles. E, por outro lado, também a outra linha de atuação desse núcleo é a atuação antirracista, né? Apoiar, né, os trabalhadores e trabalhadoras em medidas, né, jurídicas, apoiar na luta anti-encarceramento dentro dos presídios, né, onde estão esses trabalhadores muitas vezes presos de forma injusta. Então a ideia nossa essa outra parte do núcleo é apoiar esses trabalhadores através dessa ação. Por isso o nome, né, Esperança Garcia, uma advogada negra, né, uma primeira advogada negra brasileira, e o Benjamin Mota, um advogado anarquista que lutava pelos direitos dos trabalhadores precarizados antes ainda da CLT. Junto dos entregadores, a cooperativa Despatronados apoia o lançamento desse núcleo e convida todos os entregadores de aplicativo que não estejam organizados em nenhum tipo de associação de trabalhadores a participarem do lançamento do núcleo, aprenderem sobre seus direitos trabalhistas e saberem em que ponto conseguem reivindicar melhorias para si e para a própria categoria. O entregador ele não tem direito de sentar na mesa de negociação. A gente assina um contrato pronto e é isso. Se você aceitar, você está dentro. Se você não aceitar, eles nos tratam como descartáveis. Vai ter outro que aceita. E isso nos prejudica, faz com que a categoria se desvalorize.
À luz dessas notícias, a Fundação do Núcleo Jurídico Popular Esperança Garcia e Benjamin Mota vem atender uma demanda que já está colocada para nós entregadores, que é de ter uma assessoria jurídica que paute pelos nossos direitos trabalhistas e que não esteja alinhada nem com a empresa, nem com a política do Estado. Outra grande questão que a gente sofre é o preconceito racial e o preconceito social. O entregador hoje ele é visto como um ladrão e ele é colocado e difundido pela grande mídia como ladrão. Então o que acontece? A ponto de hoje a iFood querer que nós estejamos linkados no nosso celular trabalhando e enquanto a gente está trabalhando, o abominável do abominável, a polícia está nos observando pelo GPS, sabendo onde a gente está e onde a gente não está. A nova proposta da empresa de auxiliar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com material logístico para informar se os entregadores estão trabalhando dentro das suas plataformas nos horários em que indicam a PM ou não, reforça a marginalização da nossa própria categoria. Então, esse mito de que o entregador é um empreendedor é uma falácia tremenda, né? Colocada pela grande mídia para que os entregadores se sintam patrões e se autoexplorem. A autoexploração do trabalhador por aplicativo é muito grande. E, claro, o núcleo ele vai atender aos trabalhadores de aplicativo, aos trabalhadores de entrega por aplicativo, mas essa uberização do trabalho ela está afetando várias outras categorias, como professores, telemarketing, saúde e diversas outras categorias que estão sendo afetadas também por esse processo de uberização e precarização do trabalho. E agora tem aí uma outra demanda que a gente está construindo, que pode ser também fruto dessa luta, que vai ser uma demanda de uma cooperativa de consumo. Então, o núcleo, né, a sua atividade de coordenação vai depender da ação justamente dessas trabalhadoras, desse tipo de trabalho e o apoio fundamental, né, do SIG-RJ, da DCFET e do Sindicop nesse momento inicial. Até quando suportar, sustentar essa grande mentira? Pois é, a verdade é indigesta. Quem sustenta essa festa é o suor da tua testa. Até quando suportar, sustentar essa grande mentira? Pois é, de tudo que eu faço, não me sobra pedaço. Ainda sigo no compasso. Pois é, de tudo que eu faço. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Nós precisamos de vocês,